Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre responsabilidade civil e quais as implicações dessa temática no mundo do direito civil. A bem da verdade, quando você estuda responsabilidade civil, você pode estar estudando até na parte de direito administrativo, mas você tem que saber que esse tema nasceu aqui, nasceu no direito civil. É um tema muito antigo do direito civil, é um tema que remonta o direito romano, tá? E é um tema muito instigante, porque acaba trazendo variadíssimas situações da vida. Só que para a gente observar aqui na parte de responsabilidade civil, a gente tem que relembrar um tema que foi estudado na parte de negócio jurídico, um tema que é estudado lá em negócio jurídico, que é um tema bem inicial, chamado ato, fato, negócio jurídico. A gente não vai entrar na parte de negócio jurídico, porque isso não é objeto do nosso estudo. Mas a gente tem que recordar sobre a temática de ato e fato. Por quê? Porque tudo que acontece na vida, todos os acontecimentos são fatos. E a gente sabe que quando esses fatos passam a ter repercussão jurídica, eles passam a ser chamados de fatos jurídicos. Então, para a gente chegar no ponto da responsabilidade civil e observar categoricamente o que nós temos que tratar nesse estudo do direito civil, você tem que relembrar desse quadro. Só que eu não vou simplesmente copiar este quadro com você. Eu vou refazê-lo pela tamanha importância desta noção aqui no estudo da responsabilidade civil. Num determinado momento, aqui no nosso curso, né, nos cursos anteriores, um aluno reclamou e falou assim: ah, mas essa matéria é muito teórica, né? Essa aula é muito teórica, e não gostou da aula. Só que a gente não tem como divorciar o prático do teórico na responsabilidade civil. Porque se eu te contar somente coisas práticas da responsabilidade civil, né? Ah, bateu o carro, morreu no hospital, o Estado foi omisso. Se eu te contar só coisas práticas, você vai muito possivelmente errar questões importantes da sua prova. Então deixe de lado a mentalidade de que para o concurso público você tem que ser superficial. Não, você não tem que ser superficial. E lhe digo mais, as provas estão cada vez muito mais elaboradas em relação à temática da responsabilidade civil, tá? Por quê? Porque é um tema extremamente oxigenado. Quando eu digo que é oxigenado, é porque a jurisprudência está constantemente falando disso. E se você entende a base da situação aqui, qualquer situação prática você consegue resolver. Se você compreender o tapete da disciplina, onde você vai caminhar, por onde você vai pisar, você entender o tapete, você resolve situações práticas. Então, se cai na sua prova que o fulano foi assaltado no estacionamento do drive-thru, lá no estacionamento da lanchonete na rua. A lanchonete responde, não responde, ele estava saindo da lanchonete. Eu vou te dar elementos para que você responda isso sem precisar decorar. Então, para com essa mente, né, que eu falo que isso é uma mente pequena, de achar que a parte de responsabilidade civil é só saber quem responde quando o cachorro morde alguém, quem responde quando o prédio cai, não é só isso. É muito mais que isso. E essa parte inaugural da disciplina é o tapete que vai lhe conduzir a responder às questões práticas. Porque em prova não cai só questão prática, cai também sobre teorias na responsabilidade civil, sobre modalidades, sobre elementos, tá? Sobre requisitos, cai sobre tudo isso, então a gente tem que estudar, tá bom? Então vamos ao nosso material, vamos começar a conversar sobre o tema da responsabilidade civil. Hoje, então, neste exato momento, a gente vai tratar dessa temática. Agora, a responsabilidade civil, onde que a gente encaixa isso? A gente tem que recordar de uma teoria geral, dos fatos. Eu já falei para vocês que eu não consigo dar a matéria para vocês a ponto de
que fiquem decorando a disciplina. Na verdade, eu quero que vocês entendam a essência, a gênese do Instituto para que fique muito mais fácil, né? Para que fique muito mais fácil para você. Perceba o seguinte, quando a gente fala de fatos, isso aqui é disciplina lá de ato-fato, mas fatos são acontecimentos da vida. Então, como que fica essa história? Tá de dia, tá de noite, choveu, fez sol, pessoas casam, pessoas divorciam, pessoas nascem, pessoas morrem, o tempo tá passando. Tudo isso são fatos. Quando os fatos passam a ter repercussão jurídica, quando os fatos têm consequência jurídica, a gente observa que esses fatos são chamados de fatos jurídicos. Os meros fatos não interessam pra gente, mas o fato jurídico, sim. E aí, para você pensar, estou eu dirigindo meu carro, estou aqui dirigindo meu carro feliz. Isso é um fato. Bati. Passa a ser um fato jurídico, porque gera uma consequência jurídica. Vamos ter que verificar de quem é a culpa na batida, quem vai ter que indenizar quem, como é que fica essa história. Entenderam? Então, tudo que tenha consequência jurídica passa a ser um fato jurídico. Evidentemente, o fato jurídico, ele pode depender ou não da vontade humana para acontecer. E aí, a gente entra na primeira classificação de fato jurídico. Vamos lá no material. Então, observe o seguinte. Quando a gente fala de fato jurídico, nós temos uma primeira classificação. Nós falamos aqui, em fato jurídico em sentido estrito, porque seria esse em sentido amplo, tá? E nós temos o ato jurídico. Professora, o que diferencia um e outro? Nós já sabemos. O fato jurídico em sentido estrito é um acontecimento que gera consequência jurídica, mas não tem vontade humana. Não tem vontade humana. Então, a chuva que cai e desabriga pessoas, pessoas morrem, a enchente, o terremoto, se não teve vontade humana, a gente chama de fato jurídico em sentido estrito. Agora, quando a gente fala de ato jurídico, são acontecimentos que possuem vontade humana, tá? Então, são acontecimentos que geram repercussão jurídica, mas possuem vontade humana. A partir daqui, a gente ainda tem outra classificação. O fato jurídico em sentido estrito se divide em dois. Se divide em fato jurídico em sentido estrito ordinário, presta atenção agora, e também extraordinário. Ué, professora, mas aqui não tem vontade humana. Sim, não tem vontade humana. Mas a gente vai dividir esses fatos em fatos previsíveis e fatos imprevisíveis. Então vem comigo. Acontecimentos que não dependem da vontade humana e que são totalmente previsíveis são chamados de fatos jurídicos em sentido estrito ou ordinário. Exemplo, nascimento de pessoa é previsível? Sim. Morte de pessoas, o passar do tempo, maioridade. O tempo está passando e é um fato previsível. A gente sabe que vai ter hoje, vai ter amanhã, vai ter depois de amanhã, vai ter mês que vem, vai ter ano que vem, vai ter o outro ano. Independentemente de você estar vivo ou não, vai acontecer. Só que isso não depende da sua vontade. Então a gente chama de fato jurídico em sentido estrito ordinário, porque não tem a vontade humana, fato jurídico em sentido estrito, mas
é previsível, ordinário. O imprevisível são acontecimentos que não dependem da vontade humana e que, nessa pegada, ninguém sabe que vai acontecer. E também não depende da vontade humana, que é a imprevisibilidade. Por exemplo, um terremoto. Ah, professora, mas a moça do tempo avisa? Sim, meu filho, mas não tem nada a ver isso aí, tá? Então, olha só. O fato imprevisível é o extraordinário. Ah, pegou fogo na floresta e atingiu. Isso é imprevisível. Um fato, um assalto é imprevisível, né? Numa determinada situação é imprevisível. Um terremoto, uma explosão, um curto-circuito pegou fogo. Isso são situações imprevisíveis, que a gente chama de fortuito ou força maior. Se liga no esquema, porque a gente vai trabalhar muito com essas expressões nas aulas de responsabilidade civil. Vamos lá. Então, aqui o extraordinário, ele é muito caracterizado pelo fortuito ou força maior. Preste atenção no que eu vou te explicar. Preste atenção no que eu vou te explicar. O fortuito ou força maior, vem comigo aqui. Quando a gente fala de fortuito ou força maior, a gente tem que ter cuidado. Porque via de regra, ninguém responde pelo extraordinário. Via de regra. Quando a gente fala que ninguém responde pelo extraordinário, nós estamos falando que, na verdade, ninguém responde pelo fortuito ou força maior. Porque isso não depende da vontade humana. Mas eu estou falando que é via de regra. Porque, excepcionalmente, sim, excepcionalmente nós vamos ter situações, tanto no campo de contratos, como a gente, né, estuda lá na parte de contratos, quanto no campo da responsabilidade extracontratual, a gente vai ter algumas situações de responsabilidade em que a pessoa responde, inclusive, pelo fortuito ou força maior. Por isso que você tem que entender que isso aqui é uma situação de regra. Mas existem excepcionalidades, tá? Existem excepcionalidades. Vamos lá. Questão imprevisível. O ato jurídico, a gente viu aqui, né? Por sua vez, é uma situação que envolve a vontade humana. E tudo que envolve a vontade humana, a gente chama de ato, tá? Então, o ato, ele... Vou botar assim, ó. Ele se divide em duas situações. A vontade humana pode ser uma vontade ilícita, como pode ser uma vontade lícita. Preste atenção agora, pelo amor de Nossa Senhora, do texto da responsabilidade civil. A vontade ilícita é aquela vontade humana praticada em desconformidade com o ordenamento jurídico, tá? Em desconformidade com o ordenamento jurídico. Enquanto que a lícita é uma vontade humana praticada em conformidade com o ordenamento jurídico. Então, quando você pratica um ato que, na verdade, ele está em desconformidade com o ordenamento jurídico, você não poderia praticar aquele ato. A gente está na aula de civil, direito civil. Então, não importa, doutores, não importa o crime, não importa para a gente aqui o administrativo, nós estamos falando de civil. Então, quando eu falo que é um ato praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico, é o ordenamento jurídico civilista. Ok? É o ordenamento jurídico civilista. Roberta, me dá um exemplo. Quando a gente pratica um ato de vontade humana em desconformidade com o ordenamento jurídico civil, nós estamos violando regras cíveis. Nós estamos praticando o chamado ilícito civil. Não necessariamente o ilícito civil é também criminal. Nada a ver. Existem ilícitos cíveis que são ilícitos criminais? Existem. A exemplo de uma agressão física. Uma agressão física uma agressão física, você pode responder no crime e no cível.
No crime pela lesão corporal, por exemplo, e no cível pela violação da integridade física. São esferas diferentes e são esferas independentes, tá? Salvo algumas situações que nós vamos ver mais adiante. Agora, pode acontecer de uma pessoa praticar um ilícito que é apenas cível. Não tem reflexo no crime. Exemplo, o adultério. O adultério deixou de ser crime há muito tempo. E hoje, quando você tem o fenômeno do adultério, porque no Código Civil você tem um aspecto relacionado aos deveres do casamento. E aí a violação desses deveres do casamento, como por exemplo a fidelidade, o dever de fidelidade que está no Código Civil, você tem o fenômeno do adultério. O adultério é um ilícito civil que gera reflexo civil, não gera mais crime. Então, a partir de agora, nas aulas de civil, você vai observar que nós estamos falando de ilícitos cíveis, de lícitos cíveis. A vontade humana aqui no direito civil, o que não tem nada a ver com crime. Tá? Vamos lá. Quando alguém pratica um ato ilícito, nós temos a incidência do fenômeno chamado, eu vou até colocar de roxo, do fenômeno chamado responsabilidade civil, tá? Do fenômeno chamado responsabilidade civil. Então, se você pratica um ilícito cível, você vai responder civilmente. Você vai responder aqui no mundo cível. Roberta, mas eu vou responder aqui no mundo cível e vai ocasionar o quê? Eu vou ser preso? Não. Você só é preso aqui no cível quando você não paga alimentos. Mas quando alguém responde aqui na responsabilidade civil, essa pessoa vai ter que pagar indenização, reparação, né? Aqui a gente mexe no bolso. Essa pessoa vai ser compelida a pagar os chamados danos. Tá entendendo o que a gente está estudando agora? Responsabilidade civil? A gente vai buscar os danos. Professora, que tipo de dano? Variadíssimos. O dano moral, o dano material, o dano estético. A gente vai falar de outros, né? Como dano existencial, dano social, perda do tempo útil, perda de uma chance, várias situações. Então, o tema que nós estamos estudando, doutores, é a responsabilidade civil, que geralmente decorre de um ato ilícito e que gera àquele que praticou esse ato ilícito o dever de indenizar nos danos ocasionados. Agora, veja o seguinte, doutores. Veja o seguinte. O ato lícito, vem comigo aqui, é a vontade humana direcionada para praticar um ato que é previsto na lei e que eu posso praticar. Entendeu? Eu posso praticar. Só que veja, perceba, quando eu pratico uma vontade lícita, totalmente lícita, eu posso gerar um dano, não posso? Posso. Mesmo praticando um ato lícito, eu posso gerar um dano. Então, olha o que eu vou te explicar. Via de regra, a responsabilidade civil nasce dos ilícitos. Via de regra, nasce dos ilícitos. Mas uma conduta lícita também pode gerar dano. Exemplo. Eu posso construir a minha casa? Não posso? Posso. Não tem vedação nenhuma. Eu posso construir a minha casa. Agora, perceba, eu construo a minha casa. Para eu fazer a fundação da casa, eu tenho que perfurar o solo. E aí eu coloco o maquinário pesado para perfurar o solo. E na oportunidade da perfuração, eu causo rachadura na casa do lado. Eu estou praticando um ato lícito? Tô. Mas gera responsabilidade civil? Sim, porque gerou um dano e eu vou ter que pagar por aquele dano que eu causei. Então pode acontecer que mesmo no desempenho de atividades lícitas, ocasione dano. Então, a regra é que a responsabilidade civil incide sobre o ilícito, mas podemos ter lícitos
também. Então vamos até colocar aqui, ó. Vou até colocar uma setinha importante, porque as atividades lícitas também podem ocasionar o fenômeno da responsabilidade civil. Ok? Então, eu vou grifar 2 pontos que você tem que observar. Onde tem responsabilidade civil, tem que ter pelo menos esses 2 pontos. Pelo menos. Onde tem responsabilidade civil, tem vontade humana. E onde tem responsabilidade civil, tem dano. Ok? Onde tem responsabilidade civil, tem vontade humana. Onde tem responsabilidade civil, tem dano. Mas eu falei para você que, excepcionalmente, nós temos a possibilidade de incidência de responsabilidade civil quando dos acontecimentos extraordinários. Esses acontecimentos aqui. Então, você tem que prestar muita atenção nisso também. Agora, veja o seguinte. Quando a gente fala de... Vou botar assim, ó. Quando a gente fala de uma atividade ilícita, a gente está falando, veja, de um ato praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico, certo? Então, nós estamos falando do descumprimento de obrigação. Nós estamos falando de desobediência de regra. Nós estamos observando a não observância de preceito normativo que regula a vida. Então, quando é que você tem um ato ilícito? Quando você tem o descumprimento de uma obrigação, quando você tem a desobediência de uma regra, quando você não observa preceito normativo que regula a vida. Ok? E veja, eu colacionei para você que a gente tem que ter a vontade humana, não colacionei? Via de regra, a gente tem que ter a vontade humana na responsabilidade civil. Por quê? Por quê, Roberta? Vou colocar aqui uma informação de um cara sensacional na responsabilidade civil. E ele diz o seguinte: olha isso. Toda manifestação da atividade humana traz em si o problema da responsabilidade civil. Olha que sensacional. Traz em si o problema da responsabilidade civil. Nosso glorioso José de Aguiar Dias está explicando para a gente aqui que quando a gente aplica, quando a gente vive e que a gente pratica atos, o fato de viver a vida e praticar atos, de contratar, de viver, gera responsabilidade civil. Por quê? Porque
tudo que tem a vontade humana tem a problematização da responsabilidade civil. Veja, se eu estou aqui dando aula para você e eu te passo uma informação esdrúxulamente equivocada, errada, eu tenho responsabilidade civil em relação a isso, tá? Se eu estou dirigindo meu carro e bato no seu carro porque eu estou mexendo no celular, eu tenho responsabilidade civil em relação a isso. Então, toda atividade humana em si tem um problema da responsabilidade civil. Se você vai no restaurante, come a comida e a comida te faz passar mal porque a comida estava vencida, você tem um problema da responsabilidade civil. Se você contratualiza com um médico, né, para uma cirurgia plástica e você fica deformado depois da cirurgia plástica, sai pior do que entrou, tem a responsabilidade civil. Se você morre na mão de um hospital porque ele foi negligente com você, responsabilidade civil. Então, toda atividade humana tem responsabilidade civil. Você está dentro do banco sacando dinheiro, entra uma pessoa e te assalta. Responsabilidade do banco. Só que a gente tem que analisar variadas coisas para observar e chegar na conclusão de que alguém responde ou não responde. Então, nessa pegada, olha o que a gente conversou aqui nesse primeiro momento. Olha lá. Quando alguém pratica uma vontade humana ilícita, está praticando por descumprimento da obrigação, desobediência da regra, não observância de preceito que regula a vida, porque toda atividade humana traz em si, traz nas costas o problema da responsabilidade civil, ok? Primeiro ponto que a gente tem que observar é que essa responsabilidade civil que a gente está falando aqui, com tanto carinho, ela pode ser de duas formas. E eu sempre vou buscar responsabilidade civil para a indenização dos danos que eu tive, moral, material, estético. E isso pode decorrer de uma responsabilidade civil contratual ou extracontratual. Quando a gente tem a responsabilidade civil contratual, nós estamos falando de contratos. Então, as partes dentro de um contrato que não cumprem as obrigações estão sujeitas à responsabilidade civil contratual. Então, isso aqui está muito ligado ao direito obrigacional. Direito obrigacional e direito contratual. Então, você comprou um carro comigo, você pagou, eu não te entreguei o carro, a gente está diante de responsabilidade civil contratual. Você comprou um apartamento de uma construtora, a construtora entregou o apartamento com um monte de defeito, responsabilidade contratual. Essa análise da responsabilidade contratual, ela fica no estudo do direito das obrigações e do direito dos contratos. Porque o que interessa no tema responsabilidade civil, que a gente está estudando a partir de agora, é a responsabilidade civil extracontratual, também chamada de responsabilidade aquiliana, prevista lá na Lex Aquilia. Tá vendo que quando a gente tem o descumprimento de uma obrigação no contrato, responsabilidade contratual, desobediência de uma regra contratual, né, responsabilidade contratual. A responsabilidade extracontratual decorre do fato de viver a vida. Doutores, do fato de viver a vida. Nós vamos observar que se eu estou dirigindo o meu carro e bati no seu carro, eu não tenho vínculo contratual com você. Então a gente está diante da responsabilidade extracontratual, né? O filho que agride o coleguinha na escola, o pai responde? Responde. Responsabilidade extracontratual, aquiliana. O meu doguinho, né, nervoso, qual é o cachorro mais perigoso do mundo? O pincher. O pincher, eu soltei o pincher na rua, ele foi lá e mordeu a pessoa, matou a pessoa. Responsabilidade extracontratual. Então, perceba agora que a sua mente tem que estar aberta para a seguinte informação. O ilícito cível não é necessariamente criminal. O ilícito cível gera responsabilidade civil, mas a atividade ilícita que gerar dano também gera responsabilidade civil. Para responsabilidade civil eu tenho que ter vontade humana, mas em muitos casos também essa vontade humana acaba tendo uma relação muito grande com fatos extraordinários decorrentes do fortuito ou força maior.
Porque toda manifestação da atividade humana traz em si, nas costas, a responsabilidade civil, que pode ser contratual, estudada no campo das obrigações e dos contratos, e pode ser extracontratual, que é o objetivo do nosso estudo daqui para frente. A violação de regras básicas da vida. E lembra que eu coloquei para você, vem comigo aqui, que eu coloquei para você que o fenômeno da responsabilidade civil decorre lá de muito tempo, inclusive com previsão no direito romano. Vou te contar uma curiosidade no próximo bloco. Beijo!